Seguinte, rapaziada. Ó, eu não vou mostrar mensagem no LinkedIn, né? Por ser muito, obviamente, pessoal. E pra mim, eu acho que talvez seja um pouco antiético, né? Sei lá. Mas a ideia é. Eu já separei os links aqui todos. E vocês vão ver que algumas pessoas mandam um pouco mais, outro um pouco menos, mas enfim. Esse rapaz me mandou só o GitHub dele, mas o GitHub dele está bem trabalhado, né? Como a gente pode perceber, então isso é um ponto positivo, tá? Isso é bem legal, que a gente pode ver o seguinte, que algumas das coisas que você busca num GitHub legal, ele tem. Ele tem os achievements aqui interessantes, entendeu? Então essas badges é sempre legal você ver, porque isso vai do subconsciente, mas isso, e aí é uma coisa importante, tá, galera? Faz sentido ele ter me mandado só o GitHub porque eu sou desenvolvedor, e ele sabe disso pelo meu LinkedIn, ele mandou pelo LinkedIn. Então faz sentido ele me mandar esse GitHub dele, porque ele sabe que eu vou olhar e sei como valorizar, tá? Como valorizar um desenvolvedor que tá realmente que tem um GitHub bem alinhado. Agora, ele fez o seguinte: ele botou 3 negócios de contributor aqui de Hacktoberfest, DigitalOcean, não sei o quê, e para mim não fez assim. Beleza, show de bola. Entendeu? Não disse nada, e é uma imagem, né? Então, assim, não tem como eu clicar e entender melhor o que foi, o que ele pôde ter feito, o que significa esse level 1, level 2 aqui. Aqui ele só se registrou, né? E ele botou aqui. Mas, enfim. Aí, algumas das tecnologias que ele trabalha, beleza? Com o link para tecnologia, não é nada para que ele fez. Os repositórios dele, ele tá ativaço no LinkedIn, perdão, no GitHub, isso é bom, porque tem uma galera também que manda, eu vou mostrar para vocês que manda, e aí tem coisas super antigas, assim, sabe qual é? Então também não vale a pena. Mas é isso, não tem o portfólio dele, e é isso que é um problema. É legal, né? O cara é da Índia, ele é um indiano, mas tem um repositório chamado Música. Foda-se, né? Será que eles falam. Será que é música? E música é música também? Não sei, né? A music é. Aí, ó, tá vendo? Ó, interessante, é um app bonito, tá vendo? Mas, tipo assim, ó, vou clicar aqui nesse live link que eu não cliquei, eu não explorei o repositório dele. Pronto, já deu page not found, já perdeu. Entendeu? Uma coisa que é importante, galera, é o seguinte: eu sei que todos os repositórios, a gente às vezes não consegue deixar todos os repositórios atualizados direitinho, tudo, né? Saber se está funcionando ainda ou não. Mas, por exemplo, tá aqui na homepage dele, vale a pena, antes de você se aplicar para uma vaga, ver o que a pessoa vai ver no teu GitHub e testa, pô, tá ligado? Pelo menos o básico, assim. Já que você não. Porque o que eu faria se fosse ele? Eu colocaria aqui embaixo do GitHub dele, já que ele tá usando só o GitHub, embaixo dessa foto aqui que não diz nada, ou até em cima, né? Eu colocaria uma tabela, uma lista, enfim, criaria uma forma de mostrar os projetos que eu queria mostrar e ter os links ali, tá? Já que ele, mais uma vez, já que ele está só utilizando o GitHub. Inclusive, me veio uma ideia aqui agora, de repente é uma parada, um projeto legal pra gente fazer. E aí eu falo a gente e comunidade, né? Porque eu tô sem tempo legal. Mas um projeto legal de se fazer seria criar uma forma da gente, uma facilidade de criar GitHub, né? De repente com Markdown, gerar um PDF do Markdown, entendeu? E aí você vai ter um GitHub maneiro, mas serve também de currículo, né? Sei lá, enfim, uma ideia aqui que eu tô jogando aí pro vento aí. Mas é legal. Então eu tenho aqui os repositórios dele, vou ver se o último que ele contribuiu aqui. Não tem também um link. É um work in progress, né? Então, de repente, por isso, tá. Vamos ver se front-end freaks aqui. Create React App, foda-se, né? Tá aqui. Pelo menos, né? Tá, legal. Tem aqui algumas coisas. Acho que não fala sobre trilha, né? De front-end. Aí aquele teste básico, assim, de quem é front mesmo. Sumiu a parada. Foda-se, né? Não precisa. Beleza, tá mais ou menos, né? Não, tá direitinho. Tá direitinho. Isso aqui funciona. Maravilha. Eu tenho uma extensão maneira que eu gosto de usar, que é o seguinte, ó. Não, mas eu acho que não tá aqui, tá no outro browser. Que é o Appalizer, né? Tem um site também, o Appalizer. Aqui, ó. Appalizer.com. E aí, se vocês não sabem, o Appalizer ele identifica quais tecnologias estão rodando num site. Ele tenta, né, fazer o melhor possível, obviamente que não dá certinho, mas isso aí, sempre que vocês quiserem saber o que esse site aqui é feito em quê? Aí você vai conseguir descobrir, pelo menos
tentar, né, descobrir alguma coisa. Não, nem sei, como eu falei, nem sempre é certinho, mas enfim, tá? Eu acho que talvez, não sei, eu acho que só a extensão que funciona. Não sei se ele faz o lookup. Enfim, whatever. Mas não precisa fazer nada disso na extensão, não. A extensão você baixa, instala e aí você vai fazer. Beleza? Show de bola. Aí vamos lá. Então, já vi, a única coisa que ele mandou foi isso. Mais uma vez, vocês viram que eu perdi tempo para achar uma coisa que eu pudesse olhar, né? O recrutador não faz isso, tá? Ele vai só ignorar, vai passar batido. Esse aqui é um outro rapaz que mandou. E aí você já percebe que, olha a diferença. É uma outra situação, uma outra cara. Mas algumas coisas que eu vou chamar a atenção logo de cara olhando para aqui. Você tem um e-mail dele aqui, bem grande. Esse hover não fica legal, tá? Não faz isso, pelo amor de Deus. Se você for colocar alguma coisa, faz o contrário, deixa o e-mail em branco e aí bota o hover, né, para ficar. Deixa o e-mail com background da cor que é o fundo e aí quando passa o mouse fica com a cor diferente. Eu prefiro fazer o seguinte, faz as duas. Enfim, foda-se também. Eu tô falando coisa de front-end que não tem nada a ver. Mas o legal é o seguinte: portfólio. E aqui, como ele é um front-end, é muito importante eu ver esses detalhes. O que eu comecei a falar aqui, que talvez não importe para algumas pessoas, mas é muito legal que eu vou vendo alguns detalhes. Eu, com a cabeça de front-end, já vou entendendo o que ele sabe ou não, tá? Então, tem aí que tá. Agora que pega, e aí que eu vou dizer se você serve ou não para ser front-end. Esse LinkedIn aqui, junto com os socials, aqui tá me dando um nervoso tremendo, assim, ó. Não tem um espaço entre esses dois. Mas, pô, tu vai encrencar com isso? Cara, ser front-end é você ter muita atenção a detalhes, tá? Se isso aqui é o teu portfólio, toma cuidado. É óbvio que eu não vou falar, não, esse é um cara que é um front-end horroroso, por causa de um erro de digitação, que provavelmente esqueceu o espaço. Mas esse olho, se você não tem esse olho, ou se você está olhando ou falar esse detalhe, e tá pensando assim, nossa, que coisa chata, front-end não é para você, entendeu? Então é assim que a gente costuma até ver vale a pena tu ser front-end ou não. Mas aqui, ó, ele tem projetos interessantes, que, né, são interessantes, pelo menos a apresentação é bem interessante. Agora a gente vai entender o que vai acontecer, mas vamos ver primeiro o site todo antes de clicar. Aí tem questão de contato, interesses, que está muito apagado isso aqui, podiam ser tags, né? Tipo, aquelas tagzinhas que aparecem, enfim, para ser uma coisa mais legal, mais interessante de olhar. Alguns hobbies aqui, mas, por exemplo, tá tudo em uma linha, né? Sei lá. Tá tentando zerar The Last of Us. Legal, tem um efeitozinho de hover. Tá vendo esse hover, efeito de hover aqui legal? Da borda, né? É um efeito interessante. Não tá ouvindo música nenhuma, de preferência. Quer dizer, de preferência. Provavelmente não tá ouvindo música nenhuma, então beleza. Tá? E aí eu vou entrar em qualquer coisa aqui, eu vou entrar na que tá chamando mais atenção. Já é um erro, tá? Deixa eu clicar em outro aqui. Ó, tudo tá levando pro repositório dele. Eu vou falar o porquê que é um erro. Se ele coloca o site, tá? Ele colocou aqui Studio Haslow, a Design Studio, blá 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 blá. E ele colocou Co-Founder, Creative Developer. Beleza, ele pode ser que ele não vá mostrar o código, porque nada é necessariamente código aberto, não precisa ser código aberto, não é obrigatório. Agora, se ele me leva pro repositório dele, eu nunca vou ver o site, porque eu não vou procurar. Eu não vou ficar aqui procurando esse site dele. Logo, eu não sei o que ele fez nesse site. Ele tem um GIF bonito aqui, mas será que o site existe? Não sei. Tá? Então vai ficar aí no subconsciente. Ele fez uma página bonita, que até onde eu sei pode ser só um template que ele pegou pronto, tá? Tanto é que você vê que tem diferença aqui, ó, de tamanho. Essa diferença aqui, por exemplo, isso não pode existir num site realmente que tem uma empresa que se preocupa com branding, né, com marca, etc. Isso aqui não pode existir, essa diferença de tamanho desse jeito, grotescamente. Essa diferença aqui, por exemplo, a gente sabe o que vai entrar. Isso aqui, essa moldura, como ele tem projetos específicos, ele não está pegando isso dinamicamente numa base de dados. Eu até poderia pesquisar para saber. Se ele não está pegando dinamicamente, ele sabe exatamente o tamanho de cada coisa. Então ele podia ter feito isso daí com cuidado para que tudo encaixasse, né? Enfim. Mas aí, mais uma vez, estou sendo chato com relação ao front-end, especificamente, design, etc. Mas lembrando, ele é um front-end, tá? Então é justo eu ser chato com ele, especificamente. Uma outra coisa, ele é nigeriano, legal.
Uma outra coisa que é importante ele ver. Até agora, não, vimos dois, né? Esse aqui tá ganhando, obviamente. Mas uma outra coisa que é interessante ver é o seguinte: eu não sei sobre as tecnologias que ele trabalha. Não sei. Ele não deixou muito claro aqui. Se for isso aqui, pelo amor de Deus, eu não vou ficar lendo isso aqui 200 anos, né? Mas eu não tenho clareza com o que ele trabalhou. Não tem clareza, por exemplo, com a tecnologia que ele mexeu, se ele usa a tecnologia que eu quero, se eu preciso. Então poderia ter, pelo menos, já que ele não está me deixando ver o site, poderia ter pelo menos aqui as tecnologias, né, na descrição, as tecnologias que foram utilizadas, sabe, por ele, né, especificamente. Não necessariamente não vai ser a tecnologia que vai usar na stack inteira da empresa. Mas, enfim, e eu percebi o seguinte, ele coloca aqui qual o cargo dele, ó, Web Developer, Front-End Engineer, Full Stack Engineer. Então aqui, por exemplo, ele usou um back-end. Qual back-end? Não sei, nunca vou saber, né? Ó, se eu clicar aqui, tá me levando para os repositórios e o repositório disso aqui pode ser fechado, pode não ser, eu vou perder meu tempo ficar olhando, tá? Então, como recrutador, Pedro, agora eu recebi isso aqui, para quem chegou agora, eu estou olhando esses portfólios de pessoas que enviaram para mim, porque a minha empresa abriu uma vaga. Então, eu estou olhando com um olhar de o seguinte, não, tá bom, ele mandou mensagem para mim no LinkedIn, deixa eu ver então, deixa eu dar uma olhada no trabalho dessa pessoa. Então, eu estou olhando com um olhar de recrutador, e como um olhar de recrutador, eu não sei se esse cara é bom ou não. A única coisa que eu consigo ver dele é um site, e eu teria que ficar explorando o GitHub dele. E olha, se vocês olharem assim, só o meu LinkedIn tem 28 pessoas que me mandaram mensagem. O meu, que eu sou desenvolvedor da empresa. Ninguém falou para que era para entrar em contato comigo. Né? Quando a gente botou a vaga lá no site, ninguém não estava lá assim, entre em contato com o Pedro. Não, a pessoa teve a iniciativa de buscar e tal. Então, assim, realmente é algo que se a pessoa teve a iniciativa de buscar, de procurar, etc., e está mandando para mim, se ela quer que eu veja como programador, ela precisa também pensar assim, pô, mas o que será que ele vai considerar? Né? Qual a vaga? A vaga é uma vaga de front-end, cara. Então, eu estava explicando isso até antes, assim, um pouco. Quem tiver, de repente, no perfil, a gente trabalha com Next.js, full stack, tá? Então, a vaga é uma full stack, mas focada no front-end, front-end heavy, né? Então, a gente não precisa de alguém que saiba muito de back. Se você souber conceitos de back, etc., a gente dá um jeito ali de te ensinar a nossa stack de back, que é basicamente dentro do Next ali, usando um Node com Prisma como ORM e PlanetScale, né, no banco de dados. E aí, se você não for full stack, se você for só front-end, você precisa manjar de Figma e de design, é o que a gente está buscando, né? Porque é uma startup que tem 3 desenvolvedores. Então, a quarta pessoa que vai somar, tá ligado? Precisa ser uma pessoa que vai realmente desenvolver ali alguma coisa que a gente está precisando. Então, o que a gente precisa hoje é de mais pessoas experientes em front-end, mas se o cara for específico só front-end, não faz nada de back, pelo menos ele tem que saber o design ali para ajudar na criação dos designs, na melhoria e tal, enfim. Tá? Que negócio. Ganha em dólar, trabalha para fora, Nova York, Paraná, PJ, tudo isso, tá? Mas, enfim. Beleza? Show de bola. Então, passando aqui pro próximo. Esse aqui é legal. Ó. Esse aqui tem um site. Olha só, o site dele. 2 coisas. Primeiro, como ele usou um esquema de contraste preto-branco, o que chama a atenção quando a gente olha? A gente olha muito pro meio. Tá? Eu só vi o meio, só enxerguei o meio. Eu enxerguei essas tecnologias aqui, beleza? Que, diga-se de passagem, coloca o mouse como um botão, ou seja, é como se fosse clicável, mas eu estou clicando aqui e nada acontece. Isso é um erro fatal para a experiência de usuário, porque eu não sei o que ele quer que eu faça. Eu fico confuso. Eu mesmo como desenvolvedor eu fico confuso. Por que eu não posso clicar? Por que está clicável? Sabe? Você fica se perguntando essas paradas. Mas enfim, beleza. Passando batido, esse aqui é clicável, tanto é que está lá embaixo, o Mail to Gopal aparece aqui embaixo, né? Gopal Dax, sei lá. O nome dele é Gopal. Não zoa, é indiano, gente. Beleza. Mas olha só, aí ele cometeu o que para mim é um erro absurdo, que é totalmente desnecessário. Um site de portfólio não tem que ter rota. Não tem que ter rota. Vou falar isso quantas vezes for necessário. Não faz rota em site de coisa. Quanto mais você afastar o seu usuário do que você realmente precisa que ele veja, pior vai ser, cara. Isso é experiência de usuário. Se você faz um portfólio, você tenta colocar o máximo de informações possíveis ali em tela para que você não precise ter dor de cabeça de nada, tá? Igor, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo à guilda, cara.
Então, vamos lá, mas beleza, ele botou aqui os projetos, e aí o que eu falei do foco está no meio? Eu literalmente, eu tô sendo super sincero, eu demorei para ver os projetos ali em cima, porque tava chamando tanta atenção que eu fiquei assim, ué, mas como é que eu faço? Aí eu fiquei clicando em cada um, será que é uma pegadinha, sei lá, uma brincadeira? Cliquei aqui nos títulos, não entendi nada, depois que eu falei, não, pô, aí beleza, aí eu vi. Tá? Então assim, pode ser que não pareça, mas isso acontece, é normal, e se a pessoa não tiver com paciência, ela vai, valeu, e vai para a próxima, tá? Como assim não ter rota? Desculpa, não ter páginas, né? Por exemplo, ó, quando eu clico aqui, ele vai para barra projects, então isso é uma rota, entendeu? São outras páginas, não ter nada além de uma página única e individual, tá? Enfim. Borges, seja bem-vindo à guilda, muito obrigado pelo follow. Então, evita muito de fazer rota no teu portfólio, tá? O que é importante? Por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esse amigo aqui, ele fez certíssimo. One page. Olha a quantidade de informação que você tem para falar. Não é muito. Não tem por que fazer rota, entendeu? Você não tem por que. Você perde muita coisa fazendo rota. Então, é a mesma coisa desse cara. Olha só, ele tem bastante projeto? Tem bastante projeto. Mas o que ele podia fazer? Podia fazer um bloco de 6 ou de 9 e fazer, de repente, um slider lateral. Ele podia fazer, sei lá, qualquer coisa, mano. Entendeu? Bota tudo de uma vez só também, porque também não é muito, entendeu? Imagina, ó, você tem a home aqui, e aqui embaixo você tem essa seção. É só isso. Não tem mais nada, entendeu? Então não tem motivo para ter rota aqui. É aquele tipo de rota inútil, sabe? Tô over-engineer. Sabe qual é? O que ele quer mostrar? Que ele sabe fazer rota, mas se ele não souber fazer rota também, ele não é nem front-end, pô. Esquece. Entendeu? Se você, por exemplo, se você é júnior e não sabe fazer rota, é por isso que você é júnior. Sabe? Você é júnior, beleza. Tranquilo agora. Você está aplicando, isso é uma vaga de sênior, tá explícito lá que é sênior. Você está aplicando uma vaga de sênior, você quer mostrar que você sabe fazer rota? Pô, peraí. Entendeu? Não faz sentido. Mas beleza, mas vamos ver o projeto dele. Ó, tem uma rota para projeto. Isso tudo bem. Ele podia ter essa rota para projeto lá na página inicial, tá ligado? Que aí cada projeto ele vai ter ali as informações do projeto. Apesar de que eu, Pedro, não faria. Eu daria um jeito de levantar um modal, faria alguma coisa nesse sentido. O modal é aquele pop-up dentro do site, né? Faria alguma coisa nesse sentido para mostrar o trabalho ali. Tá? E aí vai de cada um também, mas beleza. Aí vamos ver o link dele aqui e vamos ver pelo menos o sistema, né? E ele fala como, ó, Bartup é uma plataforma, ele explica sobre a plataforma, mas ele não fala qual tecnologia que usou, como que ele fez, entendeu? Então, assim, são coisas que, de repente, para um recrutador vale muito mais a pena. Mais uma vez, ó, GitHub Repo, né, o repositório, aí tá indo pro quê? Pro repositório dele, entendeu? Tá indo para a página inicial. Na página inicial dele, ele tem 3 repositórios. O WhatsApp Clone React, Covid Tracker React, App e Quiz App. É isso, e tudo JavaScript. Entendeu? Então, assim, não tem muita coisa aqui que possa ser dita como isso que está pinado, né? Se ele tem GitHub Repo aqui e ele joga lá na página dele inicial, tinha que estar pinado aqui. Eu vou buscar agora em 60 repositórios qual é o repositório, não vou. Sacou? Então, são essas pegadinhas que a gente não pode fazer com a gente mesmo. Júnior tem que saber rota, mano. E pois eu também acho, mas sei lá, né? Se ele for é entendível que um júnior não saiba a rota, porque o júnior está aprendendo tudo, mas eu acho que a rota é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? A parte de páginas e tal, né? Enfim. E aí, beleza. Aí tem um sistema aqui dele. Provavelmente é um sistema que não funciona, não tem nada, é só um sistema online assim para mostrar, tanto é que repete 500 vezes a mesma coisa e tal, mas enfim, é só um sistema de demonstrando conhecimento mesmo, tá? Então, por isso que ele colocou online. Se é realmente isso, não deveria estar com o código fechado. E se não tem código fechado, poderia estar aqui GitHub Repo e já ir direto para o link do repositório, concorda? Então, assim, são esses pequenos detalhes aí que são importantes, tá? Gente, eu recebi follow, depois eu vejo e agradeço a vocês, porque realmente meu bagulhinho aqui bugou. Não sei se ele. Vou tentar voltar com ele aqui. E aí eu não consigo ver o nome de quem foi que me deu follow. Mas beleza. Vamos lá. Então esse aqui já dei meus pitacos aqui dele. Esse Hire Me aqui, mais uma vez, ele vai abrir o e-mail, né? Então não adianta. Eu consigo desenvolver qualquer layout que me passarem. E como hoje em dia tem muitos front, comecei a estudar Go. É uma boa para se destacar? Olha, vou ser muito sincero. Eu não vejo muita vaga de Go
eu não, quer dizer, perdão, eu não consigo ver qual a melhor combinação com o Go. É isso. Eu não sei, tá? Mas eu acho que Go, porque Go você tá mais, não é baixo nível, obviamente, mas ele é mais para baixo do que uma linguagem, por exemplo, como Node, que é uma linguagem web. Então, eu não sei se essa combinação ela é matadora não, porque eu vejo o quê? O que eu vejo dessas linguagens mais para baixo assim? Python com React, Python com Angular, tem essas combinações de stacks, né? Agora, Go com. Você não me falou qual front, mas Go com qualquer coisa de front, eu realmente. É algo que eu não vi. Eu não sei se de repente o Go é que nem o Ruby, que gera código front. Tem um amigo, por exemplo, que trabalha Ruby com React, né? E aí, só que é o próprio Ruby que faz a compilação ali do código JavaScript e tal. Então eles meio que programam em React, mas é o Ruby que faz. Enfim, é uma parada meio louca assim. Mas o cara vai ficar pagando o domínio de cada projeto do portfólio? Não precisa, não precisa. Aqui, ó. Pode ser isso aqui, ó. Web.app, Vercel. Vercel hoje em dia tem. Você hospeda o site gratuitamente e não precisa pagar domínio, tá? Não é necessário, tipo, vou ter que ter o meu domínio. Ou então, o que ele pode fazer? E aí eu vou dar esse bizu para vocês. Olha só, fica ligado. Quem manja de web já há bastante tempo, quem manja de DNS, sabe que existe o subdomínio. E o que o subdomínio é? É aquele negócio que você vai botar assim, ó, por exemplo, eu vou ter o ogro.dev, que é o site, que é o meu site, eu posso ter, por exemplo, sei lá, deixa eu ver aqui, site.ogro.dev. Isso aqui é o subdomínio. Esse site.ogro.dev eu posso apontar para uma outra plataforma, tá? Então tem esse bizu. Com um domínio seu, você pode ter todos os seus sites hospedados com um domínio seu. Bonitinho. Entendeu? Sem problema. E a rota, lembrando, a rota fica dentro do mesmo. Exatamente, fica dentro do mesmo domínio. Ou seja, ogro.dev, depois da barra, são as rotas. Antes do ogro, né? Então, site ponto é um subdomínio. E aí eu posso fazer um dia, de repente eu faço um dia em live, o Gesser, e aí a gente pode avaliar isso junto, ver direitinho como é que faz para criar um subdomínio. Enfim, faço um exemplo, né, de como seria isso. Tal. Beleza? Acho que Go combina com View. Não tô ligado. Consigo, espera aí, deixa eu ver antes que suma o nome da tela. LOL Duque, obrigado pelo follow. Olha, mais uma vez, quem me deu follow antes, desculpa, depois eu vou ler teu nome. E obrigado pelo follow. Consigo hospedar as live versions no domínio do portfólio com subdomínio? Sim, consegue. Exatamente. Exatamente isso. Andyman, obrigado pelo follow. Sejam bem-vindos à guilda, galera. Entre no nosso Discord, ogro.dev/discord. Aí, ó. Tá vendo? Uma rota. ogro.dev/discord é uma rota. Mas é uma rota que eu fiz redirecionamento, ou seja, eu faço ela ir, quando você entra pelo site, eu faço ela ir para outro lugar. Tem que acertar esse string elements, o Wallace. Depois a gente tem que acertar isso, porque quer dizer, a live, né? Porque não dá. Legal seria colocar, e aí ele bugou, né? Dá uma quebrada no link aí que de repente ele aceita. É que aquele do cara que tu acessou tinha um URL do projeto. Desse cara aqui? Não foi, né? Foi de qual, cara? Não sei, não vi. Esse aqui, talvez. Esse aqui, né? Então, mas esse aqui, ele fez porque ele quis. Mas eu não faço. Vercel, cara. Gesser, Vercel. Hoje em dia, Vercel na cabeça. Tá? Eu, né? Porque é de graça. Tá? Você acessa Vercel, você vai ter não só projetos ilimitados de graça para você, como você pode atribuir um domínio para cada projeto, fazendo uma simples integração com o Git. Beleza? Então, para quem não conhece, vercel.com/pricing. Na Vercel, você vem aqui, é gratuito, tá? Esse plano hobby. Você tem SSL já de cara, de graça, para tudo. Instalado, o SSL é instalado automaticamente. A única coisa que você precisa fazer é botar o teu Git, conectar o teu GitHub na Vercel. E aí ele já vai, você configura ali mais ou menos. Tá, não, então, o meu ogro.dev eu comprei pela Hostinger, eu acho. Ou foi pelo Google Domains, alguma coisa assim. Acho que foi pela Hostinger esse daqui. O ogro.dev eu comprei pela Hostinger e aí eu conectei na Vercel.
Então tá conectado lá na Vercel. E aí quando você vai conectar um domínio, ele te ensina, ele te mostra lá, coloca o registro A tal, do IP tal, na tua hospedagem. E aí você vai fazendo isso, entendeu? Onde você comprou o domínio, né? No teu registrador de domínio. Beleza? Mas eu posso fazer isso aí. Depois, numa outra live eu separo direitinho o conteúdo pra gente. É o mesmo pique, exatamente. Netlify é o mesmo pique. E é a mesma coisa. Você tem as mesmas features nesse sentido aí, você vai ter a mesma coisa. Então dá para você fazer de boa. Show de bola. Aí o outro me mandou, agora voltando aqui aos nossos candidatos, o outro me mandou um currículo, tá? E aí, de cara, eu digo uma coisa. Uma coisa que ele fez que é legal, que é interessante, é o seguinte. Bom, primeiro que ele... É engraçado, ele botou um mobile aqui dele, um telefone, mas ele não botou o código do país. Isso é muito importante. Se você está aplicando para vagas internacionais, coloque o código do país. Não faz sentido não ter o código do país. Mas tudo bem que eu não vou ligar para ele também. LinkedIn, GitHub são links, tá vendo? Mas olha só, já que você só quer mandar um currículo, e ele mandou num drive do Google, né, não mandou nem como arquivo, de preferência o que ele devia ter feito é o seguinte. De preferência o que ele devia ter feito era colocar sublinhado, para eu entender que era um link. Porque eu não sabia. Na verdade, eu descobri que era um link agora que eu passei o mouse aqui e vi. Tá? Então, mas aqui, então é legal que tem o GitHub dele. O GitHub dele não tem nada, e beleza. Depois eu falo sobre isso, mas primeiro vamos continuar no currículo. E aí tem o currículo dele. Uma coisa que eu achei interessante no currículo dele é o seguinte, ó. Ele fala aqui sobre projects. É possível comprar no domínio e não colocar o CPF? Não. Tem que colocar o CPF. O que é possível fazer é esconder o CPF. Você paga um serviço que você esconde o CPF. Isso tem como fazer, de segredo, um negócio assim. Enfim, dependendo de onde você comprar, já está automático. Mas beleza, aí ó, o que ele fala? Ele fala aqui, ele mete os caô dele, né? Porque isso aqui é legal, né? O currículo você vai falar o que você quiser, né? Se isso é verdade ou não. Por isso que eu sou um pouco contra essa necessidade absurda que as pessoas têm, que os recrutadores têm, de você colocar no currículo números, entendeu? Porque muitas vezes você não sabe o número, você que é dev, você não vai saber o número. Por exemplo, aí ele fez o seguinte, ó, conceptualized and developed, ou seja, conceituou e desenvolveu um novo web app em Next.js que eventualmente aumentou a performance do website em 30% e aumentou o score do Lighthouse para 98%. Aí eu pensei assim, pô, esse trabalho é recente, junho de 2022, pô, isso é recente. Até o presente, então ele ainda está lá. Aí eu procurei o LAU 10 no Google. LAU 10. Aí eu achei esse site aqui, 1.com. Falei, pô, legal, parece que de repente pode ser que seja, né? E aí, beleza. Aí eu entrei na LAU 10 aqui. E aí eu vou fazer com vocês aqui, ó. Quer ver? Como é que é o nome, senhor? Que eu quero? PageSpeed Insights. PageSpeed Insights, para quem não sabe, ele mede as métricas de otimização do teu site. Vamos botar assim. E aí eu vi o seguinte, ó, eu peguei esse LAU 10 aqui e coloquei aqui. Coloquei o site, teoricamente esse site é dele. Esse cara aqui com certeza é indiano, então eu acredito que essa é a plataforma que ele está trabalhando. Eu vi as tecnologias do site, ele realmente está usando Next.js, tá? Então tem tudo para ser realmente esse site aqui. Não tenho como ter certeza disso, porque ele só fala full stack, fala de Angular, enfim, fala algumas coisas aqui, mas fala do Next.js para fazer um web app, mas enfim, tá? Mas aí beleza, aí o que eu fiz? Ó, rodei aqui, aí primeira coisa que eu já vi, a avaliação vamos lá, por que eu fiz isso? Porque ele colocou no currículo dele as métricas de quê? De performance e a média do Lighthouse. Então eu falei, não, então tá bom, então a única coisa que eu posso validar é se realmente isso está acontecendo. Pode ser que não seja essa a página que ele fez, tudo bem. Mas essa página tem 27 no celular e 38 no desktop. Só para vocês terem uma ideia, ó, é muito difícil o celular ficar alto, tá? Numa página complexa. Numa página simples, one page, pelo amor de Deus. Eu vou usar esse camarada aqui como exemplo para a gente ver a nota dele também. Mas, normalmente, você não se preocuparia com isso para portfólio, tá? Eu estou fazendo aqui só para vocês verem. Mas a nota, você que está trabalhando com Next.js, se você não consegue botar a tua nota de computador acima de
de 90, meu amigo, se preocupe, tá? Rascali, obrigado pelo follow. Teve um follow também do C_QS também. Obrigado pelo follow. Vamos lá. Leonardo, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo à guilda. Sejam bem-vindos à guilda. Então, vamos lá. Aí você tem o celular e tem o computador. Olha lá, o computador dele tá dando 87,73, que é show de bola. Senhor Diório, seja bem-vindo à guilda. Agora eu vou mostrar a página lá da empresa, da minha empresa, basco.health, que eu fiz. Foi eu que fiz essa página. Você vai ver que o celular tá baixo, normal, mas o computador a gente passa de 90, sacou? Então, assim, você tem que se preocupar. Nicolau, seja bem-vindo à guilda. Se você tem que se preocupar em fazer, se você está realmente trabalhando com front-end, mais uma vez, só estou medindo porque foi o que ele mandou, você tem que se preocupar, tá vendo? De ter métricas que você possa, então, apresentar, beleza? Então, você vai ver. Se eu entrar no site aqui, vocês vão ver que é um site complexo, mas que eu fiz uma estrutura toda que a gente pode ter uma boa nota. A nota de celular tá um cacete de ruim, eu estou tentando resolver isso, mas isso aí é um trabalho que demora um tempo, até porque, deixa eu entrar aqui na página para vocês, a gente vai mexer nessa página inicial, e essa página tem uma parada que é muito complexa, que é essa cacete dessa casa aqui. É um SVG gigante que você vai interagindo, tá ligado? Isso aqui para fazer, meu amigo, porra, foi difícil de fazer. Mas enfim, você pode interagir com o teclado, né? Então assim, ó, o meu mouse está aqui, não vou mexer no mouse, mas vocês vão ver que está mexendo lá. Show? Então, mas a nossa nota de computador, eu falei, não, computador tem que bater, não é possível. E tá 96, então tá legal. Tá? Isso com uma estrutura de uma aplicação feita em Next.js, que vai ter uma entrega pela Vercel, ou seja, a gente tem vários limitadores ali que poderiam já diminuir a nossa nota, né? Então, que podem ser ruins. Tá? Então, expliquei o processo que eu fiz para entender se ele realmente entregava aquilo que ele está falando no currículo dele. O GitHub dele está bem parco, né? Vamos botar assim, tá pouca coisa, não tem muita coisa interessante, não dá para ver, tem que mais uma vez ficar garimpando o repositório, então evito de olhar. E aí, ó, mas ele botou projetos aqui, então vamos ver o projeto dele? Vou clicar aqui no projeto. Ele me redirecionou para um GitHub que simplesmente tem um README do Create Next App. Aí não tem como. Olha só, se tu bota no teu currículo um projeto, tudo bem, beleza, você pode botar um projeto que leva para um GitHub, mas, pô, tu vai deixar um README padrão, cara? Porra, entendeu? Pensa um pouco. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Entendeu? Quem tá avaliando, o que ele tá achando que eu vou fazer? Que eu vou simplesmente baixar o repositório e rodar na minha máquina? Porra, não vou fazer isso, né? Outra coisa, não tá hospedado. Se ele fez com o Next, ele conhece a Vercel. Por que ele não hospedou na Vercel? O Next com Revercel, você faz o deploy disso aqui em 2 segundos, pô, tá ligado? De graça. Então, assim, tem muitos erros aqui de 2 anos atrás também, tem isso, né? 2 anos atrás a parada. Então, você fica assim, será? E outra coisa, se você for, vamos aqui mais uma vez, ó, vou no GitHub dele, aí repara isso, ó. O GitHub dele é Animesh foda-se. E o repositório que ele colocou é DevRunes, é do DevRunes, tá? Então, você já fica aí sabendo que, pô, será que ele de repente ele só participou? Ó, ele até falou que ele participou com 3 desenvolvedores. Beleza. Mas tem esses problemas. O que eu faria no lugar dele? Eu pegaria esse repositório aqui, ó, e dá um clone, pô. Dá um clone no repositório dele. Bota o README direitinho, entendeu? Já que tem outro desenvolvedor, pô, faz isso, né? Tem um pouco de cuidado ali para você ter realmente que o seu perfil seja visto, seja bem avaliado, entendeu? As pessoas consigam entender o que você fez, o que você está fazendo. E, de repente, ele podia fazer isso, colocar aqui no README as tecnologias que ele usou, as dificuldades, o que existe, o que tem de tecnologia no projeto. Enfim, eu vou mostrar mais para frente aí um GitHub que, de repente, vai clarear isso aí. Mas beleza, né? Então, esses aí foram os contatos, e quem ganhou, na minha opinião, até agora, foi o Jerry Adeniji, que é um nigeriano. Então, assim, você percebe que de tudo que foi enviado para mim, o que ganhou foi algo que não me deu muita informação sobre ele, para vocês verem o nível que a gente está de profissionais de front-end. Mas uma coisa que foi legal é o seguinte, eu só mostrei para vocês 6 ou 7, se eu não me engano, perfis aqui, né? 6 ou 7 portfólios, GitHub, enfim. Mas de 28 pessoas, ou seja, é muito importante, na hora que você for se conectar com alguém que não é um recrutador da empresa, manda a informação, cara. Porque por exemplo, eu quero conversar com esse Jerry agora.
Porque ele teve realmente um trabalho para fazer o portfólio dele, tá bonitinho, tá uma coisa interessante. Não tem o GitHub dele aqui, né, infelizmente. Ou tem, de repente, está escondido, não sei. Mas, não, tem. Se eu clicar aqui, vai pro GitHub dele. Então, assim, aí o GitHub dele tem os projetos dele, se eu quiser dar uma olhada, tá? Então, isso é importante.